Porque é que nós oramos? Não precisa me responder. Apenas pense na sua cabeça. Porque é que nós oramos? Às vezes nos acostumamos a fazer algumas coisas e nós não pensamos necessariamente nos porquês. E às vezes é curioso quando somos confrontados por pessoas que não estão talvez habituadas ao nosso meio e querem entender as razões pelas quais fazemos o que fazemos. Imagine uma pessoa que nunca esteve numa igreja evangélica e que vem a assistir a um culto pela primeira vez. Tudo aquilo que se vai passar aqui, ou boa parte do que aqui se passa, vai-lhe ser um bocado estranho. Começando normalmente pela linguagem, porque às vezes a linguagem que usamos nos cultos não é sempre a linguagem do dia-a-dia, não é a linguagem corriqueira, às vezes não é aquela linguagem habitual. Nós usamos, por exemplo, muito livremente aqui na igreja a palavra irmãos, chamando uns aos outros de irmãos. Nós falamos a respeito de Deus e do Senhor e do Pai, e nós falamos a respeito da salvação e da redenção e da libertação dos pecados. Nós falamos sobre o sangue de Jesus e outras coisas mais, que são coisas que aí fora, no dia-a-dia, dificilmente nós ouviremos em conversas. Quando alguém fala sobre o Pai, não está falando, provavelmente, de Deus, está falando de um pai terreno. Quando as pessoas chamam alguém de irmã, a irmã de Olinda vai orar, parte do princípio que esta senhora pertence a alguma ordem religiosa, não é? E tornou-se freira por alguma razão, etc, etc. Depois os cânticos que cantaremos na igreja. As pessoas que estão nos visitando pela primeira vez acham normalmente estranho nós cantarmos, não estão acostumadas a isto. Nós olhamos para os cânticos que estão ali projetados e cantamos. E a pessoa sente-se um bocado estranha porque está toda a gente a cantar e ela é a única pessoa que não sabe a música. E acanha-se um bocado. E as letras das nossas músicas, mais uma vez, também não são muito habituais. E de repente, no meio deste ritual todo, acontece algo surpreendente. Tudo se faz silencioso, alguém levanta-se do seu lugar, as pessoas fecham os olhos e aquela pessoa começa a falar. E ela fala e termina dizendo, em nome de Jesus, amém. E senta-se. E se essa pessoa nos perguntar, nós dizemos, estava a orar. E talvez a pessoa nos pergunte, e porquê é que vocês oram? Isto aconteceu-me de uma forma muito prática. No meu tempo de faculdade, convidei um colega que viesse a um estudo bíblico e ele, depois de muita insistência, veio comigo a uma reunião dos jovens da igreja. Na altura eu pertencia à Igreja Batista da Amadora. E ali ele esteve durante aquela reunião e participou, e julgava eu que, sendo uma reunião de jovens, uma coisa um pouco mais informal, ele não se sentisse tão estranho. Mas no fim ele compartilhou comigo que tinha sido uma experiência muito, muito esquisita. Ele disse, olha, foi pior do que quando eu fui a Marrocos. Ele disse, quando foi a Marrocos não entendia nada do que as pessoas disseram. Ele disse que tinha sido pior ainda, e aquilo tocou-me tanto, magoou-me tanto. E mais ainda quando ele virou-se para mim e disse, pá, eu não percebi nada, houve lá uma altura que vocês todos fecharam os olhos e começaram a falar assim, a falar para o ar. O que era aquilo? Aquilo era oração. Ah, é? E o que é isso? Porque é que nós oramos? Todas as religiões do mundo têm algum tipo de oração. Todas advogam e defendem o valor da oração. Em muitos casos, em muitas religiões, as pessoas acreditam que a oração não é algo espontâneo ou não pode ser algo espontâneo. A espontaneidade não é muito valorizada, então as pessoas decoram rezas, que são orações antigas, criadas por algumas pessoas a quem se atribui grande valor, e estas pessoas disseram estas orações, então pega-se estas orações como se elas tivessem muito valor e as repetimos. Certamente no nosso meio, em Portugal, as orações mais repetidas serão aquelas conhecidas como Pai Nosso, que foi do próprio Senhor Jesus Cristo, e também aquela que é referida a Maria, não é? A Ave Maria, são as orações mais repetidas. Mas todas as religiões do mundo, de alguma maneira, têm as suas próprias rezas e defendem isto. Todos, porém, defendem que esta oração coloca o crente que a faz em contato com Deus. É claro que há muitos céticos. E há muitas pessoas que nos desafiam diante destas palavras que dizemos teoricamente ao vento. Afinal, por que oramos?
Um dos personagens bíblicos mais famosos por sua oração é Daniel. A Bíblia coloca Daniel numa posição muito elevada. Diz a Bíblia que Deus tinha um triunvirato. O triunvirato era um conjunto de 3 heróis, não é? Isso existiu na história de Roma, quando pela primeira vez houve um grupo de 3 homens muito importantes, se juntaram para de alguma forma ter muita força, e na altura aqueles indivíduos eram realmente os homens mais poderosos de Roma. E estava lá Pompeu, que era um grande general, conquistador e vencedor. Crasso, que era o homem mais rico de Roma, não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E um novo militar, um novo chefe, com uma visão política muito capaz, ainda jovem, mas já com grande potencial, que por acaso chamava-se Júlio César. E estes 3 formaram o triunvirato, o conjunto de heróis. Mas biblicamente, irmãos, também há um triunvirato. E foi eleito pelo próprio Deus. Eu vou dizer aos irmãos onde está, apesar de que os irmãos não vão abrir agora, porque não é aí que nós vamos ler. O triunvirato de Deus está na profecia de Ezequiel. E o triunvirato que Deus deu foi o seguinte: Noé, Jó e Daniel. A certa altura, para dizer a respeito do valor da oração destes homens, e para explicar que nem que houvesse a oração mais valiosa ele ouviria, Deus disse lá em Ezequiel 14:14, nem se Noé, Daniel e Jó orassem, e olha que estes 3 eram homens de oração, sabiam o que era orar, eram grandes heróis na oração, nem que os 3 orassem, eu não ouviria. Era uma força de expressão, mas mostra-nos o quanto foi importante esta oração. A vida de oração de Daniel nos é contada particularmente num episódio da sua vida, e este sim nós vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. É uma história conhecida, nós vamos apenas recordá-la na sua primeira parte. Ela termina bem, não é? É a famosa história de Daniel na cova dos leões. Daniel, capítulo 6. Diz assim: versículo 1, Daniel 6, a partir do verso 1. Pareceu bem a Dario, o imperador persa da época, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o édito, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e édito. Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E por que orava Daniel? Se ele era um homem de oração tão significativa, certamente podemos aprender com ele as razões. Por que orava Daniel? Irmãos, Daniel orava porque ele aprendeu a orar cedo. E aprendeu bem.
Quando nós lemos a sua história, nós lemos que Daniel chega à Babilônia já como um jovem que conhecia o valor da oração e a fidelidade a Deus. E onde é que ele aprendeu? Aprendeu em casa, certamente. Aprendeu em casa. Aprendeu em Jerusalém, quando ele ainda estava lá, na sua juventude, na sua meninice, provavelmente. Quer que fossem os seus pais, e nós não sabemos, porque a Bíblia não diz, eles o ensinaram a orar e a confiar em Deus e a ser fiel, manter-se santo, manter-se separado para Deus. Ele era um jovem adolescente e não poderia ter tanta firmeza e tanta base para vencer se ele não tivesse recebido esta formação desde o berço, lá em casa. Isto certamente foi muito significativo. Assim que ele é trazido e ele é colocado diante desta nova circunstância de viver num lugar que ele não conhecia, ele estava preparado para enfrentar as dificuldades. Ele tinha aprendido o valor da oração. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, para que nós possamos entender o valor da nossa vida de oração, e lá em casa, nós temos gasto tempo para orar juntos. Como família, nós temos ensinado àqueles que estão connosco o valor da oração. Os nossos filhos têm aprendido o quanto é importante orar e que a oração é respondida e faz diferença. Já contei aos irmãos, provavelmente, mas deixe-me contar novamente. Em minha casa nós fazíamos o culto doméstico e os meus pais ensinaram-nos o quanto a oração era valiosa. E numa ocasião em que as coisas estavam muito difíceis no Brasil, os irmãos sabem que estamos agora em crise aqui, mas lá no Brasil nós nos acostumamos a passar pelas crises. Tínhamos uma inflação tão alta que os preços mudavam de manhã para a noite. Alguns irmãos que estão aqui certamente se lembram. Lá no Brasil, íamos de manhã comprar pão e à tarde tínhamos que levar mais dinheiro, porque já não dava o mesmo dinheiro que tínhamos levado de manhã. E isso aconteceu, lembro-me perfeitamente. Levei o mesmo dinheiro de manhã à tarde e à tarde já não dava, porque o pão já tinha subido de preço. Era realmente uma crise difícil. E nós éramos missionários, os meus pais eram missionários, estavam no campo e a notícia chegou que estava muito complicado. E os meus pais chegaram às vésperas de Natal e ainda estavam com o mesmo salário de outubro. Não tinha chegado mais nenhum. Então o meu pai me chamou, a mim e a minha irmã. Eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 6. E o meu pai chamou-nos e solenemente tentou-nos explicar, crianças que éramos, que naquele ano o Natal ia ser o mais simples. Não havia recursos. E que, portanto, não ia haver prendas. E que nós tínhamos que entender isto. E ele fez o seu discurso e nós ouvimos o seu discurso e ele foi-se embora. E ele deixou-nos só a mim e a minha irmã no nosso quarto e olhamos um para o outro com uma cara de quem diz: esta história não é boa, não é? Parece o nosso povo a reclamar da falta do subsídio. Este subsídio cortado não pode ser. Então nós éramos crianças, irmãos, e nós não tínhamos aprendido outra coisa a não ser recorrer à oração. E naquela ocasião, aquelas duas crianças tão, talvez inocentes, mas puras no seu coração, porque a oração de uma criança vale muito pela pureza do seu coração. Nós falamos com o Senhor e eu e minha irmã concordamos que não era assim tão errado nós pedimos a Deus que nos desse prendas no Natal. E nós pedimos e dissemos claramente: Senhor, olha, eu sei que o meu papai não tem dinheiro, nós entendemos que não chegou, mas nós queríamos te pedir, nós queríamos ter prendas no Natal. Então, olha, eu não sei como é que tu vais fazer, se vais fazer com que o dinheiro chegue ou se as prendas vão vir de outro lado, mas nós queríamos. Os irmãos podem dizer: pastor, foi uma oração assim um bocadinho egoísta. Irmãos, eu tinha 10 anos, está bom? De lá para cá as minhas orações melhoraram um bocadinho, já não são tão egoístas. Às vezes ainda, mas já não são tanto. Eu já aprendi a orar pelos outros e o valor da intercessão. Bem, nós oramos e descansamos, irmãos, e não nos preocupamos mais com isto. E o salário do Brasil não chegou. Mas na véspera de Natal, dia 24 de dezembro pela manhã, bateu lá em casa o Joe Fraga. O Joe Fraga era um militar que estava na base militar americana, na ilha onde nós estávamos, na Ilha Terceira, e ele era de origem portuguesa e tinha tomado um carinho pela nossa família. O Fraga era solteiro, ganhava um bom salário, não sabia muito bem o que fazer, estava longe dos familiares que estavam nos Estados Unidos, então ele meteu-se na cabeça, não foi ele que meteu na cabeça, levar as prendas de Natal para a minha família. E então ele chegou, irmãos, sem exagero, com 2 caixas deste tamanho. Eu lembro-me que a caixa chegava-me quase aos ombros, as 2 caixas. E ele trouxe aquelas caixas e ele veio inclusive brincando
e bateu à porta e disse: ho, 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 o Natal já chegou. E ele trouxe aquelas 2 caixas enormes e ali deixou. E quando ele se foi embora, eu pude ver lágrimas nos olhos da minha mãe. E uma grande confusão, porque eles não sabiam o que estava a acontecer. Naquelas caixas havia de tudo, irmãos, tudo. Havia bolos, havia doces, havia roupa de cama, havia material escolar para mim e para a minha irmã, havia brinquedos, que era o que certamente as crianças estavam à espera, e havia o maior peru que eu já vi na minha vida. Provavelmente já vi maiores, mas naquela altura nós somos pequeninos e as coisas são todas grandes. Eu sei que o peru durou até o ano novo, irmãos, mas o que eu queria dizer com esta história é o seguinte: nós aprendemos a orar desde cedo. E nós somos responsáveis pelos nossos pequeninos, pelos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, quando estiverem connosco, ensiná-los a orar, porque Daniel orava, porque ele tinha aprendido o valor da oração. Daniel orava, irmãos, porque ele tinha um compromisso real com Deus. Ele tinha aprendido, ele tinha compreendido que a sua comunhão com Deus era a coisa mais importante que existia. No capítulo 1 do seu livro, nós não vamos abrir, nós sabemos que Daniel tinha aprendido que ele não podia fazer misturas na sua vida. Nada de facilitar. Diante do desafio que estava diante dele, de estar agora numa realidade diferente, noutro mundo, onde as pessoas não o conheciam, ele podia ter relaxado, como muitos jovens têm feito. Agora estou longe de casa, os meus pais não estão a controlar, vou fazer o que me apetece. Mas Daniel tinha aprendido que Deus é real, e o compromisso dele com Deus também era real. Talvez, irmãos, às vezes falhe o nosso compromisso com o Senhor, porque parece que Deus está muito distante, e esquecemos que a sua realidade não é lá, é aqui. E às vezes quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, parece assim uma coisa distante, numa galáctica, não é? Tipo filme que é muito, muito, muito distante daqui, há muitos anos-luz. Mas quando a Bíblia diz Pai nosso que estás nos céus, irmãos, não está falando de nenhum céu físico, porque Deus é Espírito, Ele habita numa realidade diferente da nossa, que segundo os judeus eram os céus, e não céu, firmamento. E por isso, quando dizemos Pai nosso que estás nos céus, não estamos nos referindo a alguém que está distante, mas que está aqui, só que numa realidade que nós não podemos ver. Daniel tinha aprendido que Deus estava presente, e porque ele sabia que Deus estava presente, ele queria se manter puro para o Senhor. Ele queria ter a sua vida de tal maneira que nada fosse barreira entre ele e Deus. E quando se colocou a possibilidade de ele se contaminar, ele disse: eu não quero me contaminar, nada de misturas. Mas esta é a melhor comida que há, este é o melhor vinho que há, deem-me salada e água. E algumas pessoas, eu já ouvi dizerem, é uma dieta radical, não é? Para aqueles que estão pensando na necessidade de perder peso, é uma dieta radical, a dieta de Daniel, salada e água. Irmãos, biblicamente falando, diz que ele se alimentava apenas de coisas que não tinham vindo da mesa do rei, porque ele não queria se misturar. Porque as comidas que iam para a mesa do rei primeiro eram sacrificadas aos seus deuses. E ele não queria pactuar com isto. E por ter-se mantido fiel, a Bíblia diz que Deus foi fiel com ele. E porque ele sabia o valor de permanecer fiel com o Senhor, ele entendia a necessidade da oração. Logo no início da sua história, irmãos, nós descobrimos que Daniel orava porque ele sabia que a oração era eficaz. Uma madrugada, bateram à porta da casa dele, chamaram ele e os seus 3 amigos e disseram: vocês vão ser executados. Mas porquê? Então porquê que não nos mataram na nossa terra? Trouxeram-nos aqui, deram-nos formação, andamos aqui a estudar na Universidade da Babilônia para agora nos matarem. Porquê? Não, todos os sábios vão ser mortos. Mas porquê? Porque ninguém consegue dizer ao rei o sonho que ele teve. Veja bem, irmãos, não é a interpretação, é o sonho. Quando alguém lhe conta um sonho, talvez seja difícil interpretar. Alguns sonhos são muito confusos. Eu já ouvi pessoas que me trouxeram às vezes alguns sonhos para eu interpretar, mas sinceramente não consegui pegar nenhuma pontinha. Há alguns até que são relativamente simples, alguns a gente consegue, conversando, chegar lá, mas há sonhos muito complicados. Mas pelo menos a pessoa conta o sonho. Agora imagine que alguém chega para si e diz assim: eu sonhei esta noite qualquer coisa. Era uma coisa muito importante, mas eu não consigo lembrar-me. Então conta lá o sonho que eu tive e explica-me o que ele significa. E certamente a sua resposta seria a mesma dos mestres da Babilônia: oh rei, desculpa lá, também não exagero, não é? Se o rei contar o sonho, a gente ainda interpreta, mas adivinhar o que o rei sonhou não dá.
E Daniel disse: dá sim, senhor. Dá. Só preciso de um tempinho. Ah, é? Dá-me um tempinho. Não me mate já, espera só um bocadinho. Podes pôr guardas aqui à porta, não vou fugir. Mas dá-me um pouquinho de tempo. Sabe o que é que ele foi fazer, irmãos? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele sabia que a oração era eficaz. Quem poderia saber o sonho que alguém tem no seu quarto, de noite, na sua cama, que não conta a ninguém, que nem a própria pessoa se lembra? E eu acho extraordinário, irmãos, porque Daniel orou. Chamou os seus colegas para orar. E depois, ele foi dormir. Oh, irmãos, que coisa tão bonita dormir, quando o nosso sono significa descanso no Senhor. Que triste é, irmãos, quando nós, eu digo nós porque todos nós, eu também, irmãos, por vezes estamos tão inquietos e não deixamos a paz de Deus chegar. E não conseguimos conciliar o sono, porque estamos carregando um peso que o Senhor não quer que nós carreguemos. Daniel foi dormir, irmãos, e enquanto ele dormia, Deus lhe deu o sonho e a interpretação. E ele levantou-se e disse ao chefe da guarda: ok, agora já posso ir falar com o rei. Chegou lá e disse: olha, rei, o teu sonho foi este e a interpretação foi esta. Lembrem, irmãos, ele era um jovenzinho. E ele foi então alçado a uma posição de grande liderança. Irmãos, Daniel orava porque ele sabia que Deus é soberano. É um episódio da vida de Daniel junto com Nabucodonosor impressionante. Nabucodonosor, irmãos, era simplesmente o maior homem do mundo no seu tempo. Ele era o chefe do Império Babilônico, o imperador. Um homem que vivia numa riqueza, numa opulência que é difícil nós imaginarmos. O tipo de homem que, quando estava em pé, todas as pessoas na sua presença tinham que estar ajoelhadas, a não ser que ele autorizasse a ficarem de pé. Era o tipo de homem que tinha pessoas para servir de apoio para ele subir no seu cavalo. Não era uma escadinha, não, irmãos. Eram pessoas que se ajoelhavam e punham as costas para que ele pudesse pisar nas costas e subir no cavalo. Era um homem que tinha poder de vida ou morte na sua mão, absoluta e completa, e na sua opulência. Daniel teve a coragem de chegar para ele e dizer: rei, atenção, cuidado. Deus está a avisá-lo para ter cuidado, porque a soberania pertence só ao Senhor. E o rei tem deixado o orgulho entrar na sua vida. E Nabucodonosor não quis ouvir. E diz a Bíblia, irmãos, que um dia, enquanto ele passeava na varanda do seu palácio, os palácios dos jardins suspensos da Babilônia, ele olhou para aquilo tudo e disse: aqui está a grande Babilônia que eu construí com o meu poder. E nessa hora Deus tocou a sua mente. E ele ficou de tal maneira perturbado que passou a comportar-se como um animal. E passou tempo até que ele recuperasse, irmãos. E quando ele recuperou, ele mandou um édito para todo o império, confirmando que apenas Deus é soberano. Daniel viu isto, irmãos, e ele aprendeu: apenas o Senhor está no controle. Mesmo quando os homens parecem tão fortes que dominam todas as coisas, só Deus está no poder. Daniel orava, irmãos, porque a pressão sobre ele era muito grande. O irmão leu como era a organização do império. Era um grande império, o Império Persa, já não era o babilônico. Note bem, irmãos, Daniel é o único personagem na história da humanidade que nós saibamos que ocupou uma posição tão importante no governo em dois impérios sucessivos. O que normalmente acontecia é que quando um império derrotava o outro, eliminava toda a gente. Mas Daniel era um sábio tão famoso, a sua capacidade era tão reconhecida, que quando o Império Babilônico ruiu, os persas o mantiveram. Ele foi o terceiro homem no Império Babilônico. Depois do rei e do sucessor, Daniel ocupava a terceira posição em todo o Império Babilônico. E agora, diz o texto bíblico, que o imperador da Pérsia está seriamente pensando em colocá-lo como segundo homem. Ele já ocupava a posição abaixo do rei, com outros dois príncipes. Mas ele era tão melhor que os outros, que o imperador pensou: não vou colocar este homem como governador-geral, como o meu vice-rei, ele vai mandar em tudo, porque este homem sabe muito. Nesta altura, Daniel já era um ancião. E ele, que tinha sido um líder de altíssimo nível em dois impérios seguidos, irmãos, a pressão era muito grande. E Daniel orava, porque a pressão era muito grande. A pressão tem sido grande na sua vida. Há muita coisa para fazer.
às vezes tem a sensação de que não vai haver condições de tempo ou de meios, que não vai haver recursos, que não vai ter capacidade para lidar com tanta correria. Imagine a vida de Daniel. E este homem, irmãos, que era mais do que um primeiro-ministro, que era um vice-rei de um império que se estendia naquela altura desde a Turquia atual até para lá do Irão, incluindo toda a Palestina e o início do norte da África. Diz a Bíblia que este homem orava a Deus 3 vezes ao dia. Todos os dias, pela manhã, ele iniciava o seu dia na presença do Senhor. Daniel se prostrava em direção a Jerusalém e ele falava com Deus. A sua agenda estava tão cheia com responsabilidades que ele sabia que não podia deixar de falar com Deus. E ele começava o seu dia na presença de Deus. Senhor, aqui estou eu. Começa mais um dia, dá-me sabedoria, tantas decisões que eu vou precisar tomar, tantas coisas que vão ser feitas. Senhor, orienta-me, dá-me capacidade, dá-me força, dá-me ânimo, dá-me alegria, dá-me a capacidade de testemunhar de Ti. A meio do dia, ele orava novamente. Oh Senhor, eu te agradeço porque até aqui eu consegui chegar. Olha Senhor, o dia está complicado, não é? A agenda está cada vez pior. Olha Senhor, há aqui algumas coisas que eu ainda não sei muito bem como fazer. Eu preciso da Tua direção, orienta-me, capacita-me. E no fim do dia ele orava novamente. Ó Senhor, eu te louvo pelas bênçãos deste dia. Eu te agradeço por aquilo que aconteceu. Ó Pai, perdoa-me por aquele momento que eu perdi a paciência. Senhor, perdoa-me porque aquela palavra que eu dei talvez não tenha sido a melhor. Ó Senhor, se houve alguma coisa que eu fiz que não estava correto, corrige-me, sonda o meu coração. E os irmãos podem dizer, pastor está imaginando, está confabulando. Bem, os irmãos têm razão, nós também podemos usar um pouquinho a imaginação. Mas se ele orava de manhã, de tarde e de noite, irmãos, 3 vezes ao dia, devia ser mais ou menos por aí. 3 vezes ao dia ele parava, irmãos. E quando eu leio isto eu fico impressionado. Porque nós gostamos de hoje em dia dizer que temos uma agenda tão cheia que não temos tempo. Não temos tempo. Ele tinha, e era um dos homens mais importantes do império. Neste momento, a sua oração corria risco de vida, porque ele ouviu o édito que foi lançado. Ele sabia que este édito tinha sido uma casca de banana política para ele poder escorregar. Ele sabia que se fosse apanhado em oração, não havia possibilidade de revogação, porque a lei dos medos e persas não era revogável. Nem o imperador podia mudar. Os irmãos lembram-se do resto da história? Ele é levado à presença do rei e o rei fica transtornado, porque o rei valoriza e ama Daniel. E ele diz, Daniel, eu não posso voltar atrás, tu vais ter que ser lançado aos leões, o teu Deus tome conta de ti. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o texto bíblico diz que o rei passou a noite inteira em claro, andando por um lado para o outro, não conseguia comer, não conseguia ouvir ninguém, não conseguiu dormir, esperou que raiasse os primeiros raios do sol, correu para a cova dos leões. Daniel, estás aí? Será que porventura o teu Deus te livrou? E estava lá o Daniel, assim um bocado sonolento, encostado a um leão, muito sossegado, que era fofinho, quentinho, à noite dava jeito de estar ali junto de uma coisa assim mais mole, confortavelmente ao lado do leão. Disse, Senhor, rei, viva a tua alma, não é? Tu tenhas muitos anos de governo, está tudo tranquilo aqui embaixo. Realmente há muitos leões aqui, o cheiro não é nada agradável, mas olha, o Senhor mandou o seu anjo, eu não fiz nada de errado, meu coração está limpo diante de ti e diante de Deus, de maneira que o anjo do Senhor esteve aqui e os leões não me fizeram absolutamente mal nenhum. E Daniel é tirado e ele é honrado mais uma vez pela sua fidelidade, porque Daniel orava. Meus irmãos, eu espero que nós possamos responder com as mesmas razões. Porque oramos? Porque temos aprendido o valor da oração, temos aprendido o quanto ela é importante para as nossas vidas, temos aprendido que as respostas vêm da parte do Senhor. Porque oramos? Porque nós aprendemos que Deus é soberano, que mesmo quando nós não conseguimos entender, é Ele que está no controle, e que apesar das coisas não parecerem desta maneira, é Ele que vai estar no controle até ao fim. A sua vontade será feita, sem dúvida. Oramos, irmãos, porque a pressão é muito grande, porque a vida que nós vivemos neste mundo é difícil, e porque nós sabemos que sem a bênção do Senhor e a sua presença connosco, não há maneira de nós sobrevivermos. Talvez a nossa vida não esteja em risco,
da maneira que estava com Daniel. Mas, meu irmão, se não orarmos, vai estar em risco. Vai estar em risco. Talvez não sejamos lançados numa cova com leões. Talvez não sejamos lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas se nós não orarmos, irmãos, não temos como ficar de pé. Por isso, os joelhos dobrados, diz a palavra do Senhor. E quando estamos prostrados na frente de Deus, o inimigo não pode nos rasteirar. Porque ninguém pode passar rasteira no crente de joelhos. Não dá. Não dá para rasteirar ajoelhados. Só aqueles que estão em pé. Porque oramos. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações para o valor e a importância da oração. É um recurso que está à disposição de todos nós. Está à sua disposição. Você pode perfeitamente gastar algum tempo, separar algum tempo valioso no dia a dia. Se Daniel podia, nós também poderemos.